sempre o paciente se fundamentou na confiança. Então, muito antigamente, nós tínhamos aquele médico de família, o médico que assinava, que fazia o nosso parto, né? E muito provavelmente assinaria o nosso óbito. Então, na realidade, era o médico da família que era chamado em casa para atender em alguns casos. Enfim, aquele médico que parecia uma parte integrante da família. A partir de 66, quando houve essa unificação dos institutos de previdência, e também se criou aquele, na época, o tal do INAMPES, e agora com o SUS, com essa proposta de universalização da assistência à saúde, o que aconteceu? Para a grande massa do povo, a relação médico-paciente se despersonalizou. Quer dizer, o paciente não conhece mais o médico. E, em contrapartida, muito menos o médico conhece o paciente. E isso, em regra, quando o resultado não é aquele esperado, acaba desembocando numa ação judicial. Há que haver uma distinção entre esse denominado erro médico e o mau resultado. O médico, ele não consegue obter em 100% dos casos êxito no seu tratamento, na intervenção, na terapia, enfim, no cuidado que ele presta ao doente. Porque a medicina não é uma ciência exata, é aleatória, conjectural. A medicina muitas vezes depende muito mais da reação própria do paciente, do organismo do paciente, que da intervenção da medicina. Então, por isso mesmo, a justiça, o poder judiciário, o juiz, os tribunais intervirão nesse sentido de reparar o dano causado pela atuação do profissional da medicina quando se caracterizar culpa do profissional, imperícia, imprudência ou negligência. A imperícia consiste numa deficiência de conhecimento técnico do médico. Então, ele pratica determinado ato de maneira desastrada, de maneira errada, não recomendada pela técnica médica. A imprudência. O médico cria para o paciente uma situação de perigo. É só imaginar um médico que resolva fazer, por exemplo, uma cesariana em 10 minutos. Então, ele pode ser o maior perito do mundo, vai tomar todas as cautelas, não será negligente, mas será imprudente, que ele está criando para o paciente uma situação de perigo. Já a negligência, a face mais visível da negligência é o esquecimento. Então, esquece-se rigorosamente tudo, às vezes, no organismo do paciente. Então, lâmina de bisturi, compressa, gaze, se isso causar dano ao paciente, qualquer que seja o dano, evidentemente, essa negligência, por exemplo, o médico chega atrasado com plantão, revela negligência, é a omissão de uma cautela que seria indispensável naquele caso. Essa é a negligência. E para solucionar essa questão é chamado o Poder Judiciário. Primeiro o juiz de primeiro grau, na sequência o Tribunal de Justiça do Estado em segundo grau, ou na via dos recursos excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça e até, quem sabe, né, em alguns casos, o próprio Supremo Tribunal Federal. A Poliana, em 2008, maio de 2008, ela teve uma gripe e ela precisou ser internada. E ela ficou internada uma semana. E nessa uma semana no hospital, a pneumonia dela evoluiu. Ela foi constatada uma pneumonia, né? Precisou fazer a internação. E nessa uma semana que ela ficou esperando o médico, essa pneumonia dela evoluiu, precisou fazer uma drenagem de tórax. E aí essa drenagem foi marcada com um dia de antecedência pelo médico. E no dia da cirurgia, ela não foi feito nenhum exame pré-operatório, não foi feito nada. Simplesmente pegaram ela, levaram para o centro cirúrgico, anestesiaram e ela parou na anestesia, na indução da anestesia, e aconteceu o que aconteceu. Ela teve uma sequela neurológica, ela ficou parada, com parada cardiorrespiratória por 15 minutos, foi constatado no processo, sem suporte médico, e ela teve uma sequela neurológica, por falta de oxigenação. Ela ficou cega, surda, muda e tetraplégica. O erro médico, tecnicamente falando, é quando o médico age em desconformidade com o que estabelece a boa prática médica. Então seria a má prática médica. Até a gente prefere esse termo
quando vai falar tecnicamente, né, embora erro médico já seja um termo consagrado, mas para justamente diferenciar uma coisa da outra é a má prática médica, ou seja, o erro médico é quando o médico não observou as regras técnicas da profissão. Porque ela estava com a pneumonia, então o natural da pneumonia já deprimiu o sistema respiratório. Então ele não poderia ter sedado ela do jeito que ele fez. Ele deu uma anestesia na porta, ele deu um tranquilizante para ela no quarto, foi a enfermeira que deu. Eu não o conhecia, eu fui conhecer ele na porta do centro cirúrgico, mas ele também não falou comigo. Na porta do centro cirúrgico, ele deu uma na veia, que ainda ele falou para a enfermeira virar para mim e falar assim, ó, fala para a mãe segurar que ela vai cair. E a enfermeira virou para mim e falou para mim, ó, segura que ela vai cair. Então, em nenhum momento ele falou comigo, né, usou uma enfermeira para falar comigo. Aí ele anestesiou, a menina caiu no meu braço. E levou ela para o centro cirúrgico. Ele teria que ter feito, pelo laudo do CRM, as coisas que foram feitas no processo, ele teria que ter entubado ela antes, ele teria que ter dado um pré-anestésico e ter entubado ela antes da cirurgia. E ele não teve esse cuidado. E aí ela parou. Ele não estava no centro cirúrgico, ela não teve o suporte que tinha que ter e teve essa lesão. E o erro médico a gente constata através também até de relatório das perícias que teve, no andamento do processo, tudo. O que sempre foi questionado foi o seguinte, o anestesista ele não teve o cuidado de fazer os exames pré-operatórios, ele não teve o cuidado, a atenção que ele teria que ter com ela. Então a responsabilidade civil é essa que se traduz em reparação em dinheiro. A vítima procura, os seus familiares procuram uma quantia que compense, né, aquele dano. Então, essa é a reparação civil. É uma sanção de natureza pecuniária, dinheiro. Pagar uma quantia que o judiciário arbitra à guisa de reparação do dano. Também há a responsabilidade penal. O médico pode ser processado por homicídio culposo, lesão culposa. Então, também esses delitos decorrentes desse dano praticado ao paciente. Na esfera jurídica, na parte civil, foi feito um acordo. Esse acordo tem o dinheiro depositado para ela lá, que eu vou poder, das condições de vida que ela precisa, porque ela é uma criança totalmente debilitada, ela vive na cama hoje, ela está em estado vegetativo. Era uma criança que ia para a escolinha, era uma criança que corria, que brincava, era uma criança normal. Hoje, né, como eu falei, está em estado vegetativo em cima de uma cama. Ela tinha 4 anos, hoje ela tem 9. E ela está grande, ela cresce, ela engorda. Então tudo a gente precisa de dinheiro e não é pouco dinheiro, é muito, né, para a gente poder pelo menos amenizar essa situação dela. Então esse dinheiro já vai ajudar na aquisição dessa casa, que a gente está comprando, fez o pedido judicial para a liberação do dinheiro para a compra dessa casa. E tem também a compra de uma cama para ela, uma cama especial para o caso dela. Os tratamentos médicos dela, que nesse acordo também eles pagam um convênio para ela, né? Ficou estipulado um convênio e também está estipulado uma pensão, uma tutela antecipada que foi convertida no acordo pelo Ministério Público e pelo juiz, foi convertida em pensão alimentícia. Agora, na parte criminal, o médico foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto e ao pagamento de uma prestação pecuniária de 40 salários mínimos para ela. Isso já foi decidido, acho que não cabe mais agravo, o processo transitou em julgado. E agora a gente só tá esperando para entrar com a execução da sentença. O ponto fundamental é sempre nessas demandas de reparação de danos, de responsabilidade civil, a prova. Então, essa prova, em princípio, incumbe ao autor, ao paciente. Ele tem que provar a culpa do médico e tem que provar também o nexo de causalidade. Ou seja, daquela atuação culposa, houve, em relação ao dano, um liame causal. O dano, ele decorreu, adveio, é consequência direta e necessária daquela atuação culposa do médico. Para se provar isso, todos os meios de prova são admitidos. Por se tratar de uma questão técnica, via de regra, essa comprovação só se dá através de uma perícia realizada por um perito nomeado pelo juiz.
O juiz, quando ele vai analisar o caso, ele é um leigo, ele não entende de medicina, ele entende da parte do direito, mas não entende da parte da medicina. Então é importante que ele tenha um perito da confiança dele para que elucide as questões técnicas envolvendo a boa prática médica. Com esses dados e mais a prova testemunhal, prova documental, o prontuário médico, o histórico clínico, essas informações da literatura médica, tudo aquilo que diz respeito à atuação do médico, à formação do médico, se ele era especialista, se ele detinha os conhecimentos naquela área, enfim, o juiz analisa todo esse conjunto probatório e conclui ter havido ou não a tal culpa médica. É um processo muito dolorido, porque a gente lê as contestações deles, muitas vezes eles colocam a culpa nos pais, a culpa nos tios, nos irmãos, nos avós, menos neles. Eles não são culpados. Chegaram a um ponto de dizer que a culpa de tudo isso era da Poliana, porque ela entrou doente no hospital. As especialidades que apresentam um contencioso mais numeroso, casos mais recorrentes, mais frequentes, primeiro, ginecologia e obstetrícia principalmente, porque são duas pessoas, dois seres, a parturiente, a mãe, e o feto, a criança que vai nascer, o recém-nascido. A cliente procurou o escritório relatando que havia perdido um filho no ano de 98 e que já passados 4 anos ela não recebeu isso como uma coisa normal. Ela entendia que ela tinha sofrido um dano moral, que ela estava sofrendo com essa situação e que ela queria rediscutir essa questão, queria ver essa questão analisada por um advogado. Foi internada, o médico dela não estava na cidade, o hospital chamou outro médico para substituí-lo. Esse médico visitou ela às 20 horas, por aí, 19h30, 20 horas, disse a ela que estava tudo tranquilo, que ela deveria aguardar, e recomendou às enfermeiras, então, que as enfermeiras fizessem a auscultação, né, dos batimentos cardiofetais do bebê de hora em hora. Durante a noite, ela foi visitada uma vez só, às 24 horas, que foi feita a oitiva da auscultação, e depois só às 6 da manhã. Isso que ela foi até o posto médico do hospital queixar-se que alguma coisa não estava bem, que ora ela ouvia o feto, o batimento cardíaco do feto, ora não ouvia. Constataram que não estava mais ouvindo. Determinaram ela que voltasse para o quarto e que ficasse aguardando, porque poderia ter acontecido do bebê ter se movimentado e elas não estarem conseguindo ouvir. Chamaram o médico, né? O médico chegou mais tarde e foi fazer a auscultação e realmente constatou-se que o feto já estava sem vida, né? Não havia mais sinais cardíacos. E tão logo liberou a sala de cirurgia, foi feita a cesariana, né? E constatou-se, né? Então, que o menino já estava sem vida, né? No caso do hospital, nós temos, por exemplo, aquilo que acontece no hospital, que não tem a intervenção direta do médico. Então, esse serviço que o hospital presta, a vigilância do paciente, a manutenção do paciente nas suas instalações, as instalações fixas do hospital, por exemplo, ali tem um oxigênio, os equipamentos que o hospital utiliza. Se o dano ao paciente advier desse serviço prestado ao paciente, que é um serviço extramédico, incide o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade é objetiva, então não tem que se provar culpa nenhuma. Só se provar que houve o serviço defeituosamente prestado e o resultado danoso, que tem um nexo de causalidade. Daí já se impõe a indenização. Também no caso dos prepostos do hospital, enfermeiros, de modo geral, técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, aqueles atos paramédicos, que também não têm a intervenção direta do médico. Se o dano adveio dessa atuação, desse pessoal paramédico, vinculado por vínculo de preposição, empregados, enfim, do hospital, é claro que também incide o Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva.
sem culpa. Então só basta provar o dano e o nexo de causalidade. Em primeiro grau, o juiz julgou então procedente a demanda, né, em relação ao hospital, por ter havido culpa objetiva, né, porque a própria atividade decorre disso, e por ter havido má prestação de serviços médicos. Né. O que se viu no processo, e com a prova documental que se juntou, é que pelo prontuário médico da paciente não houve as auscultações de hora em hora. Então, o que ocorreu? O juiz, então, diante disso, entendeu que o médico agiu de forma correta. A discussão aqui é em relação ao procedimento do médico e ao procedimento do hospital. A conclusão que o tribunal chegou é de que o médico agiu corretamente, mas que aqueles procedimentos que ele determinou que fossem realizados e os cuidados que deveriam ter sido tomados pelo corpo de enfermagem, ou seja, a responsabilidade do hospital, não foram devidamente atendidos, e daí a responsabilização do hospital apenas. Poderia ter se evitado a morte do bebê se o hospital, se as pessoas, os prepostos do hospital não tivessem agido de forma negligente, né? No sentido de não dar atenção. O valor da indenização foi R$30 mil na época do julgamento, isso foi em 2012, né? Porque o processo esteve suspenso em decorrência do julgamento do processo crime. Esse valor hoje pressupõe-se que girará em torno de 90 a 100 mil. A gente tem na literatura grande descrição como as atividades médicas sendo obrigação de meio. Obrigação de meio é quando o profissional se compromete a utilizar todos os meios disponíveis e ao seu alcance para, no caso do médico, tentar a cura ou o tratamento do paciente. Na obrigação de resultado, na verdade, o profissional se compromete com o resultado. Na obrigação de meio não existe comprometimento com o resultado, né? Então o médico não se compromete a curar o paciente, o médico não se compromete a acabar com a doença, acabar com o mal do paciente. Essa é a obrigação de meio. No resultado, não. No resultado, ele se compromete com um fim, ele se compromete com um resultado propriamente dito. Dentro do que a gente tem hoje na doutrina e na jurisprudência, a regra na atividade médica é a obrigação de meio. As exceções são os procedimentos médicos relacionados com estética. Então, uma cirurgia plástica puramente estética, cirurgia plástica embelezadora, é entendida como uma obrigação de resultado. Então, se a gente puder fazer uma diferenciação assim, mais rasa, mais simples, o que for estético, o entendimento é que é obrigação de resultado. O que não for estético, o que for terapêutico, aí é uma obrigação de meio do profissional médico. Eu sempre tive uma mama tamanho 46, mas eu tinha um sonho de ter uma mama 42. Eu achava muito bonita mulheres que tinham seios menores. Então eu me programei para me dar um presente de aniversário. Eu pensei assim, bom, eu vou reduzir minha mama, vou ficar mais sensual, poder usar roupa decotada, sutiãs menos reforçados. E planejei isso, foi o meu sonho, era um presente para mim. Aí eu procurei, me informei em razão de vários erros médicos, várias notícias de jornais. Procurei uma clínica no Lago Sul de Brasília, que é um bairro nobre, e um dos médicos que mais dava entrevistas em jornais, né? Ele era famoso, ele tinha dito que fazia 300 cirurgias plásticas num ano. E eu pensei assim, vou escolher um bom profissional, pelo menos um profissional renomado, para que o risco de um erro médico seja o mínimo possível. Fui à clínica, conversei com o médico na segunda, na quarta-feira já estava tudo programado para minha cirurgia ser na quarta. Eu fiz a cirurgia na quarta, com 3 dias surgiu uma bolha de água sobre a região que estava sendo operada. Eu fiquei muito desesperada, mas isso foi logo no sábado, que era dia 1º de novembro, e dia 2 seria no domingo. O médico me atendeu por telefone, foi solícito, mas me disse que não tinha nada a fazer. Marcamos para eu voltar na clínica na segunda-feira. E isso, a bolha já tinha estourado, minha pele ficou em carne viva. Quando eu fui conversar com o médico, ele me disse que não tinha nada a fazer no momento, porque havia tido uma necrose, a área estava sofrendo uma necrose, e isso ia ser um processo que eu ia ter que esperar cicatrizar e ia ter de refazer a minha cirurgia de mama. E aí eu comecei a ir na clínica de 2 em 2 dias, sendo monitorada aquela cirurgia e pressionando o médico para que eu queria que ele refizesse a minha cirurgia o mais breve possível. Ele marcou para o dia 5 de dezembro. Só que nesse meio termo, parece que foi Deus que me fez, eu procurei uma outra médica fazer uma avaliação da minha mama que estava bem inflamada.
E essa médica me disse que não tinha condições de fazer a cirurgia no dia 5 de dezembro, porque nem a anestesia pegaria. Aí eu ganhei um susto. Comecei a achar que o médico não estava sendo transparente comigo e decidi dali não voltar para refazer a cirurgia que já estava marcada. Eu desmarquei a cirurgia no dia 4 de dezembro, que estava marcada para o dia 5. E aí eu fiquei sabendo que só depois de 6 meses eu poderia refazer a cirurgia. Tive que ficar de repouso, foi uma situação constrangedora, fiquei com vergonha de sair de casa. Foi muito doloroso, o processo doloroso. Tanto a cicatrização da mama, como a situação da mama ter ficado horrível. E eu decidi procurar a justiça. Nessa situação, não houve mais a possibilidade de buscar acordo, porque ela mesma já tinha exaurido as tratativas, né, essa tentativa de fazer uma composição amigável. Daí a gente estudou o caso, viu a documentação e ajuizou a ação. Então logo, menos de 30, um pouquinho mais de 30 dias, a gente estudou bem e fez a ação que foi distribuída para a Justiça daqui de Brasília. Então aí se caracteriza uma obrigação de resultado. Então, ou seja, quem tem que provar que não foi culpado é o médico. Porque contra ele há uma presunção de culpa. Ó, doutor, eu vim aqui para ficar mais bonita e ao invés de ficar mais bonita, fiquei mais feia. Aconteceu aí algo que eu não previa. Então a cirurgia plástica, por caracterizar essa tal de obrigação de resultado e não a obrigação de meio, que é a natureza do ato médico, da obrigação contraída pelo médico, também tem um contencioso muito grande aí relacionado à cirurgia plástica. E quando o Dr. Walter Moura, que me defendeu, pediu meu prontuário médico, já tinha entrado com o processo judicial, mas eu não tinha as provas da cirurgia, a minha maior tristeza foi o médico dizer que eu tinha um problema seríssimo de coluna e eu não fui fazer cirurgia de redução de mama, eu fui fazer uma cirurgia para consertar a minha coluna. Então eu me senti muito ultrajada, muito enganada com essa postura deste médico. E aí eu tive que pagar a prova pericial, fazer exame de coluna, mostrar que eu não tinha problema de coluna. E o que me salvou foi a sensibilidade do magistrado, porque havia a minha pessoa com a mama deformada, que as fotos não deixam mentir. Existe toda aquela urgência de fazer a cirurgia, de ter contratado o médico na segunda, fazer a cirurgia na quarta. Não houve nenhum pedido de exame de coluna, qualquer coisa nesse sentido. E o médico, para se eximir da situação, do resultado, inventou essa situação. O resultado, ainda na primeira instância, foi uma sentença que julgou procedente o pedido indenizatório da ADMA, reconhecendo que houve, por parte do médico e da equipe, uma falha médica, não circunstancial, mas uma falha nítida. A condenação foi ressarcimento em danos morais e estéticos, por conta da dor moral que ela sofre. O sofrimento dela tem preço, e ele colocou esse valor, e também o dano estético, né? Uma medida econômica daquela cicatriz que ela ficou. Sofreu a dor, o serviço não foi prestado de forma adequada, tampouco a informação, o dever de cuidado, teve a condenação pecuniária. Mas de qualquer forma eu estou muito feliz com o resultado e com a sensibilidade dos juízes perceberem que nós consumidores somos as partes hipossuficientes no sentido de fazer a prova, e entendo que as pessoas têm de procurar o judiciário. Hoje o paciente ele tem a autonomia de escolher quais tratamentos ele pretende se submeter ou não. Então, o respeito a essa autonomia do paciente pressupõe que ele dê o consentimento antes de ser realizado o procedimento. Então, hoje a gente tem a atuação técnica correta e o cumprimento do dever de informação. Tá? Esses são os dois pontos jurídicos relevantes no que diz respeito ao erro médico. O consentimento no sentido de concordar, é o consentimento no sentido de livremente escolher. E para que o paciente possa livremente escolher, ele tem que ter recebido todas as informações possíveis e necessárias sobre aquele procedimento. A maior parte dessas demandas envolvendo médico-paciente se resolveriam numa boa relação médico-paciente. O médico explicando ao paciente o que aconteceu, qual foi a orientação que ele tomou, aquele consentimento informado, antes de dar início ao tratamento. Atenção, dedicar ao paciente um pouco mais de tempo, olhar o paciente nos olhos, saber que ele não é só uma doença, é um doente.
Então, respeitá-lo como ser humano. Se isso tudo for levado à risca, o número de demandas certamente diminuirá.